Espero que desta vez já não tenhamos mais problemas, porque na verdade estamos a ter muitos problemas e de certo modo estamos a atrasar a nossa meditação. E hoje, mais do que nunca, o que ocorre é que os nossos irmãos escalados estão com muitas dificuldades e nós temos sempre que fazer um esforço a dobrar para não podermos faltar e honrarmos com os nossos compromissos. Hoje estou eu de volta para poder então voltar a compartilhar com os irmãos o que temos meditado, o que temos encontrado na palavra do Senhor. Eu sei que muitos já estavam ali ligados e, se Deus quiser, então vão voltar a estar do nosso lado. Mas para tal, vamos ler a palavra que se encontra no livro de 2 Coríntios, no versículo 12, ou seja, no capítulo 12, no versículo 9. É ali onde vamos cingir nossa meditação de hoje. E quero crer que vamos conseguir. E também quero crer que tenha som, porque aquela hora não tinha som e pedimos desculpas por isso, porque na verdade não tínhamos dado conta deste pormenor. E então vamos voltar. Deixa eu ver se consigo encontrar aqui alguns irmãos. Obrigado, irmã Dolinda. Já estamos, sim. Muito obrigado. Tenho certeza que a irmã já tem. Muito bem. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado pela sua compreensão. Então, vamos, sim, agora, então, ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. Para então podermos ler. É sempre bom e é sempre agradável receber os irmãos do outro lado para juntos podermos meditar a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Repetindo, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que eu estou forte. Palavra do Senhor. Aqui estamos exatamente a falar do nosso irmão Paulo, apóstolo Paulo. Ele que nessa altura estava, dentre outras coisas, sentindo um espinho na sua carne, um espinho no seu corpo. E como os irmãos devem saber, existem muitos líderes espirituais que fazem questão de, às vezes, pregarem sobre espíritos, sobre prosperidade, sobre muitas outras situações que pregam para que, de alguma forma,
de alguma forma eles convidarem ou então terem mais adeptos e não crentes de facto. E quando de facto deviam falar das verdades bíblicas, eles pura e simplesmente se isolam ou se esquivam porque não querem que os seus crentes começam a fugir, porque o crente fica onde o ouvido, não é, lhe agrada com a mensagem que se passa. Bom, desta feita então, o que estamos exatamente a dizer é que Paulo começa por, ou seja, o Paulo expressa-se dessa forma na medida em que ele sente um quisto, um furúnculo, se podemos assim chamar, no seu corpo. E Paulo pede a Deus para que pudesse lhe retirar isto. Mas a resposta de Deus para Paulo foi a que Paulo provavelmente não esperava, do mesmo jeito que muitas vezes a gente não espera também algumas respostas. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repose em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte, disse Paulo, e refuta. E muitas vezes o crente pergunta, quando lhe acontece alguma coisa, ele fica perguntando por quê? Por que que a mim isso acontece? Por que que os outros não acontecem? Por que que só acontece a mim? Por que que Deus permitiu que essas dificuldades, se a pessoa está por falta de comida em casa, está por falta de dinheiro, e ele fica se perguntando por que que Deus permite que as dificuldades assolam o seu filho? Por que Deus permite, por exemplo, a doença? E por que que Deus permite as tragédias? E muitas vezes nós ouvimos estas pessoas a fazerem esse tipo de pergunta. E vão perguntando, mas às vezes Deus está calado, nem fala nada. E quando às vezes responde, é para dizer: a minha graça te basta. Nada mais do que isso. Podemos passar horas a perguntar, não é? Por quê, mas nem sempre podemos ter respostas às várias perguntas que a gente faz. Porque a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Você está a passar dificuldades, não tem dinheiro, não tem como comprar mantimentos, não tem como alimentar os teus filhos. E você fica orando, fica meditando, fica intercedendo ao Senhor. E o Senhor apenas diz que a minha graça te basta. Mas te basta por quê? Porque na verdade existem coisas mais importantes que Cristo quer que você faça. E que não fique preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir. Porque lá em Mateus ele diz: não se preocupe com aquilo que, ou seja, pelo dia da manhã. Ok? Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir. É só olhar para os pássaros que não semeiam, mas todos os dias eles têm mantimento. Então o Senhor cuida daqueles a quem Ele chama. E então, nesse mesmo texto que nós lemos, Paulo diz que enquanto ele explicava por que as dificuldades foram permitidas em sua vida, para impedir que ele exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Este é Paulo dizendo. Algumas vezes, os problemas que a gente tem, os desafios que a gente enfrenta, não é porque Deus quer. Não é porque Deus, ou seja, permitiu, até Ele permite, sim, mas não é que Ele é quem enviou. Não. E quer um exemplo? Dou-lhe, muito fácil. Jó estava muito bem na sua vida. Não tinha preocupações de força maior. A preocupação de Jó era todos os dias, quando soubesse que os filhos foram à casa dos irmãos mais velhos, chegavam lá
e criavam condições, e ficavam a conviver, e Jó, depois disso, saía, ou seja, às madrugadas ia e orava ao Senhor pedindo perdão pelos seus filhos. Ele estava muito bem. Em termos financeiros, Jó estava bem. Em termos de riqueza, também estava muito bem. Mas o invejoso, aquele que veio para matar, roubar e destruir, Deus estava a supervisionar as situações, estava exatamente a cobrar os prazos cumpridos, e os anjos tinham que estar perante Deus. E nada mais aconteceu, senão Satanás também estar lá. E Deus pergunta a Satanás: de onde é que você vem? Olha, eu venho passear por ali, por ali. Quer dizer, venho passear da terra e por ela passear. Venho da terra e por ela passear. E Deus faz uma pergunta a Satanás: você viu o meu filho? Você viu o meu filho? Você viu o amor que o meu filho tem por mim? Referindo-se a Jó. E Satanás astutamente responde: oh, ele só é assim porque você o abençoa. Ele só é assim porque ele tem tudo o que ele precisa. Porque ele tem, em outras palavras, ele tem a supervisão tua, ele tem segurança de ti. Tu ofereces isso para ele, mesmo sem ele pedir. Jó não estava nesta conversa. Jó nem imaginava sequer o que estava acontecendo. E o que vai acontecer de verdade é que Deus permita a Satanás que mexesse em todas as coisas de Jó, menos na vida dele. Olha, e você conhece a história? Jó perdeu tudo num ápice. Num abrir e fechar de olhos, Jó não tinha mais nada. Só sobrava sempre a uma pessoa para vir trazer o recado. Agora você imagina, no século XXI, as poucas situações que vão acontecendo, as pessoas sempre perguntam: onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Por que que Deus permite as tragédias? Por que que Deus permite as dificuldades? Por que que Deus permite o Corona Ninja? Ou o Covid-19, se preferirmos. E Deus está lá a apreciar, porque a graça dele nos basta. A graça dele nos basta. Então, nessa questão de Paulo, qualquer que fosse o seu espinho na carne, o diabo queria usar esse espinho no corpo ou na carne de Paulo para desviar a atenção de Paulo para outras situações. E é isso que ele faz conosco. Ele permite as dificuldades, ou seja, ele traz as dificuldades, ele traz os dissabores para desviar a nossa atenção. A nossa atenção deve estar voltada para Cristo, deve estar voltada para as ações de Cristo na nossa vida. Mas o diabo nos leva a desviar essa atenção. E na questão de Paulo, isso deu certo. Porque Paulo ficou preocupado. Só que Paulo ficou de joelhos e chamou por Deus. O diabo queria dirigir Paulo para longe de Deus, mas em vez disso, o apóstolo se agarrou ainda mais em Deus. Isso quer dizer que quando tivermos alguma situação, em vez de ficarmos a olhar para o problema, devemos olhar para Cristo. Devemos olhar para Cristo, o autor da nossa fé e consumador. Quando passamos sofrimentos e dificuldades, podem ser momentos muito difíceis, é verdade. Eu nunca tive uma época mais difícil, não é, em minha vida, quando saí do censo. Quando fui trabalhar para o censo. Porque as outras eu era solteiro, então não tinha muitas preocupações.
Mas a vida mais difícil que tive, ou o momento mais difícil da minha vida foi quando saí do censo. E alguns já conhecem a história. No entanto, a comunhão que Deus me solicita, a comunhão que Deus solicita a Paulo nesse momento, por exemplo, é que haja dependência dele. Porque a graça te basta, você vai ficar dependente de Deus. Então, é preciso que a gente consiga compreender. Quando a graça nos basta, a tua preocupação ou a preocupação já não será sua. A preocupação será de Deus. A graça te basta quando você tiver dificuldades, a dificuldade já não será sua. A dificuldade será de Deus. E como Deus não tem dificuldades, Ele é o Deus do impossível, Ele vai dar solução até às situações mais impossíveis que possam existir na sua vida. Quer saber? No final de tudo, Jó foi restituído 2 vezes, ou seja, 7 vezes mais do que ele tinha. Então isso só prova que com Deus não se brinca. Isso só prova que a nossa vida, quando está nas mãos de Deus, nós não precisamos mais nos preocupar, porque a graça dele nos basta. E a graça nos basta porque Ele próprio é que está no comando de todas as coisas. Então, precisamos ter esses momentos com Deus. E há momentos que Deus, Ele próprio se vira para o homem, porque o homem é que foge da presença de Deus. É só recuarmos um pouco no tempo e vamos ver. Ou seja, Adão tinha sempre um momento com Deus. Mas quando ele pecou, se escondeu. E Deus lhe pergunta, onde estás, Adão? Do mesmo jeito, Deus pergunta, onde estás, Orlando? Nós temos um encontro às 18 horas. Onde estás? E então a gente começa a procurar desculpas. Não, Deus, sabes, né? Já abriram o estado de calamidade, agora são 50%. E nós temos que ir trabalhar, o Senhor sabe. Até o Senhor me entende, o Senhor até mesmo sabe bem que eu não sou assim, mas pronto, é por causa do trabalho. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós sejamos dependentes dEle. O Senhor quer que nós entendamos, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, seja para a honra e glória do Senhor. E se de facto este também é o teu ponto de vista, meu irmão, então aprenda e aprendamos todos nós a depender da mão potente de Deus. Quando você tiver fome, não pergunta mais por que Deus permitiu as dificuldades. Diga apenas, louvado seja o nome do Senhor, porque ainda não tenho comida no prato. Quando você estiver doente, você diga, louvado seja o nome do Senhor, porque esta doença já está curada. Não fica dizendo, essa minha doença, parece que você que comprou essa doença. As doenças não são suas. Porque Jesus Cristo disse que Ele levou as nossas transgressões, todas. Então elas não são tuas. Não diga minha doença, porque a minha doença, isso já decreta que você está a possuir as mesmas. Então diga, pela graça do Senhor, eu estou curado. Agora você pode dizer, o irmão Orlando agora está a pregar prosperidade. Não, e até porque não estamos a pregar, nós estamos a meditar, é aquilo que nós compreendemos da palavra do Senhor. E a compreensão da palavra do Senhor nos leva a ficar dependentes dele desde manhã até a noite. Quando surgir uma tragédia,
Louve a Deus. E para terminar, eu estou lembrado, por exemplo, que há muito tempo, há mais de 4 ou 8 anos atrás, ouvi a história do hino Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sentir. Quando eu ouço essa música, eu busco a história de um indivíduo que saiu para ganhar a vida num outro país, evangelista, se a memória não me atraiçou, e foi e conseguiu dinheiro e mandou dinheiro para que a família fosse ao seu encontro. E na viagem de barco, a família toda, a mulher e os filhos, morreram naquele navio. Grande tragédia. E ele faz esta música. É só para ver que algumas coisas que acontecem, quando você não está com a mente direcionada a Deus, você vai procurar papaquitoco. Quando você não tem o sentimento voltado na pessoa de Deus, a visão voltada para Deus, você acaba indo para o avongongo. Porque você pensa que ali é onde está a solução. Mas a solução vem do Senhor. Meu irmão, do mesmo jeito que estou a falar para você, também falo para mim. Porque nas experiências gozadas com Deus, a primeira coisa que eu posso dizer é que quando nós dissemos até aqui o Senhor nos ajudou, é porque Ele ajudou mesmo. Então, tenhamos esse preceito. Quando surgem tragédias em nós, dificuldades em nós, doenças em nós, a graça do Senhor nos basta. Porque Paulo, no final, diz uma palavra esplêndida, que eu volto a ler para o irmão, no versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Olha que maturidade de compreensão do ser e da personalidade de quem é Deus para Paulo. E por que ele age desta forma? Porque quando Paulo, se sente fraco, é que nesse momento ele está mais forte. E a minha pergunta é uma. Quando é que você, irmão, quando é que você, irmã, quando é que você é adolescente, quando é que você é jovem, se sente forte? Quando você tem o mundo à tua volta? Ou quando você não tem nada à tua volta? E apenas Cristo te diz, a minha graça te basta. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos esclareça que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que o Senhor nos dê uma noite descansada, que o Senhor nos restabeleça a saúde, a vida, e aqueles irmãos que estão com algumas dificuldades, que o Senhor consiga ajudá-los, que, como disse muita gente, que se no meu celeiro não tiver nada, o Senhor não vai deixar, não vai permitir que o trigo se esvazie. E nem na botija ou vasilha de azeite falte. Confiemos em Deus. Continuemos a confiar em Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E como Ele sabe, nós também sabemos que precisamos de convidar os membros do Conselho para amanhã estarmos
na reunião do conselho. E os adolescentes e os jovens, vocês que estão ali, devem também saber que nós estamos a intimar-vos para aparecermos amanhã às 10 horas na limpeza da nossa casa, pois que estamos a 1/3 de começarmos os nossos cultos novamente. Aí poderemos nos encontrar, irmão Singwe, poderemos voltar a nos ver, irmã Generosa, poderemos voltar a nos ver, irmã Deolinda, a Diagonisa Madalena, a irmã Mônica, a irmã Célia e todos os outros irmãos que estão a esta hora e gastaram um pouco do vosso tempo para podermos então estar exatamente nesta meditação. Que o Senhor nos ajude, nos acompanhe e nos sustente os pés cansados. Voltamos, pois que eu ainda terei que voltar daqui a 30 minutos. Louvado seja o nome do Senhor e amém. Não, amém não, ainda não oramos. Vamos orar. Deus, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado porque até aqui o Senhor trouxe a sua palavra. Até aqui o Senhor nos criou mais uma comida para que nós pudéssemos degustar. E hoje degustamos a comida da experiência do nosso irmão apóstolo Paulo, que teve contigo, onde o Senhor deu uma resposta que a Paulo sentiu-se acaninhado, porque ele, enquanto sentia-se fraco, é nesse momento que ele estava mais forte. Louvado seja o teu nome, porque a tua graça nos basta. E nós te agradecemos por isso. E no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora sim, já podemos ir na graça do Senhor. Amém.